Deus querido, renova cada um de nós, ó Pai. Renova cada um de nós com tua presença, com tua palavra. Fala conosco aqui nesta noite, ó Pai. Senhor Deus, eu te peço neste momento, ó Pai. Não permita, Pai. Não permita nesta noite, Senhor. Não permita que alguém saia daqui, Senhor. Não permita, Senhor. Eu te peço, ó Pai. Venha nos curar, Senhor. Venha nos transformar, ó Pai. Venha agir em nosso meio, ó Deus querido, derramando teu poder, transformando, ó Deus, libertando, ó Pai. Liberta, Senhor. Liberta que nesta noite transforma cada um, ó Pai. Renova, sim, Senhor. E que possamos, ó Pai, sair daqui nesta noite. Não da maneira que entramos, Senhor, mas que possamos sair regozijando, alegres, ó Deus, que o Senhor tem curado, que o Senhor tem libertado, crendo que o Senhor terá agido, ó Pai, em nossas vidas. Abençoa, ó Pai Celestial, e cuida de nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Somente crendo. Não é possível que ele creia. Vamos levantar nossas mãos ao Senhor, em sinal de gratidão. Diante do Senhor. Nossas mãos ainda inclinadas ao Senhor. Senhor Deus, diante de ti, Senhor, nós viemos nessa noite pedindo a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão. Senhor, viemos nessa noite para fazer em memória do Senhor, nós tomamos o Pai, a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Senhor Deus, que o Senhor possa tomar nosso louvor, nossa adoração, possa ungir nossos ouvidos, para entender a tua palavra. Oh Deus, Deus eterno, Deus maravilhoso. Abençoa teus filhos, ó Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa a tua nessa hora. Nós pedimos, ó Pai querido, que essas bênçãos venham no coração de cada um daqueles que estão desejosos de receber a libertação total, receber uma cura divina. Ó Deus, nós oramos, ó Pai, abençoa cada um. Confirma a tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, ajuda-nos, ó Pai, meu Deus. Mais uma vez pedimos, ó Pai, as bênçãos do Cristo nos nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. A graça de Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler as Escrituras do livro de São Lucas, capítulo 19,
versículo 1. São Lucas, capítulo 19. São Lucas 19, verso 1. Aleluia. São Lucas, amém. São Lucas, capítulo 19, verso 1. Os irmãos acharam? E tendo Jesus entrado em Jericó, esperei, pastor, Jericó não tinha sido destruída? Não tinha sido destruída e nunca mais levantada? Como é que explica isso? Entrando em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. Uma grande chega a dizer que ele era um homem de negócios. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Porque todo mundo sabia da fama de Zaqueu. Zaqueu era um tipo de homem que fazia negócios, mas ele, como se diz hoje em dia, era tem como explicar, de maneira certa de explicar. Zaqueu defraudava muito, né? Zaqueu era meio trambiqueiro, na política hoje, como é que fala? Corrupto. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado, causado uma fraude, alguém o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos fechar os seus olhos e vamos orar junto com o irmão Rogério nesta noite. Pode passar. Amém? Vamos fechar os seus olhos e agradecer a Deus. Você que tem um pedido especial, já pode ir colocando diante do Senhor e crendo que à medida da pregação, da forma que nós vamos ministrando a palavra, você vai receber sua bênção. Creia de todo o coração. Vamos lá. Deus abençoe os irmãos. Olha, Deus. Deus querido, Deus poderoso, Pai, diante de Ti, Pai, da Tua presença gloriosa, estamos aqui, Pai, também, Pai, como filhos de Abraão, precisando do Teu perdão a cada dia, precisando, Pai, da Tua salvação nas nossas vidas. É verdade. Pai, Tua mudança a cada dia nas nossas vidas. Sabemos que precisamos melhorar, Pai, cada dia. Sabemos que somos pecadores, dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia. Pai, temos esses que não podemos chegar sozinhos, dependemos da Tua mão poderosa para nos segurar, para nos levantar. Sabemos que há momentos, Pai, que pensamos desanimar, desistir, parar
multidões tentam nos parar, tentam nos tornar, Pai, nos deixar distantes de Ti, Pai. Mas como Zaqueu naquele dia, sabemos que o Senhor nos enxerga, nos está vendo, e que o Senhor vai ter nos observado, e que o Senhor tem entendido, Pai, que nós precisamos, Pai, da Tua misericórdia. Deus, eu te agradeço, porque dia salvação chegou às nossas casas. Ah, Deus, misericórdia, eu te louvo, porque dia salvação chegou à tua casa, e essa salvação não vai sair, vai permanecerá para todos sempre. Porque o dia essa mensagem chegou à sua casa, à minha casa, você veio através do seu profeta, enviado por essa era, e eu criei essa mensagem, eu recebi essa mensagem em minha casa, chegou à sua casa, por isso te glorificamos, Pai, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, e te agradecemos, Pai, nesta noite, porque estamos aqui, porque o Senhor preparou esta noite para estarmos aqui, Pai, para adorar o Senhor, para receber mais a Sua palavra. Usa o Teu Filho mais uma vez nesta noite. Nós te pedimos e confiamos nisso, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Os irmãos poderiam sentar. Ontem nós tivemos a ceia em Betim, bairro Jardim das Alterosas, e foi uma bênção. Ontem foi aquele tipo de mensagem de arrancar toco. Um sermão de arrancar toco. E foi muito bom. Muito bom mesmo. Graças a Deus. Ontem nós falamos sobre as mesas do Senhor, como estaria nos últimos dias cheias de vômito. Graças a Deus, que Deus nos abençoe muito. Lucas 19, verso 1. Graças a Deus. Mais uma ceia, mais um culto de ceia. Creio que tem irmãos com o coração doído por não ter vindo, como no caso das irmãs lá de Brumadinho, a Maria, mais a irmã Beninha. Uns problemas difíceis lá, mas muito difíceis. Problemas não muito fáceis. E, infelizmente, não deu para aparecer hoje. E a irmã Leninha chora. Infelizmente, não deu. Ocorrem uns problemas sérios entre famílias, tanto na dela como na do seu marido. Problema de saúde, câncer, tentando invadir famílias, os corpos. Então, só Deus para ter misericórdia. Assim que você lembrar nas suas orações, lembram deles, amém? Muito bem, mês que vem é o mês que nós vamos receber nosso irmão Josemar, né? E aproveitar, né? Tomar a ceia, porque praticamente fica 6 meses, 1 ano sem tomar ceia, só ouvindo as mensagens pelo YouTube, das leituras que nós fazemos, ele e a sua esposa. A esposa dele não vai poder vir, porque a filha dela ganhou nenê, né? Neném. Então, criancinha recém-nascida, está cuidando lá. Junto com sua filha, uns 4 meses. Muito bem. Que Deus nos ajude e nos abençoe.
Mombrana chega a dizer que Zaqueu era um homem de negócios. E se era um homem de negócios, a rotina de um homem de negócios é diferente da rotina de um homem simples. Um homem de negócios sempre tem amizades com outros homens de negócios. Você pode observar que empresário, a maioria dos seus amigos são empresários. E Zaqueu era um homem de negócios. Nós não podemos dizer em quais negócios exatamente Zaqueu trabalhava, mas ele era um homem importante naquela pequena cidade de Jericó, que ficava num vale. Evidentemente, ele era um mercador. E assim sustentava as cidades vizinhas com suas mercadorias, como no caso Samaria, Jerusalém e outras cidades na redondeza. Sendo um homem de negócios, ele estava sempre envolvido com as coisas do seu negócio. Zaqueu era um homem casado. Zaqueu era conhecido em Jericó pela sua estatura. Ele era muito baixo. Agora eu achei dizer que ele media 1,20 m. E Zaqueu tinha uma esposa, e essa esposa, ela aceitou a mensagem da hora. Ela aceitou a mensagem da hora. E ela saía lá de Jericó, lá no vale, onde Jericó se estava, onde Jericó se localizava, e ia congregar, em outras palavras, ia nas reuniões de Jesus lá em Jerusalém. Ela saía para os cultos lá em Jerusalém e voltava. Todo dia ia ouvir Jesus e voltava. Ela tinha condições para isso, porque seu marido, além de ser um homem de negócios, era um homem rico. E isso possibilitava a ela de ir sempre nas reuniões, de estar em Jerusalém, junto com os discípulos de Jesus, que se ajuntavam com eles. Sabendo que a fama de Jesus corria por toda parte daquela região, da Palestina, a fama de Jesus também chegou em Jericó, naquela cidade bem lá no vale, lá embaixo, bem na depressão. E evidentemente que isso também chegou nos ouvidos de Zaqueu, nos ouvidos dos amigos de Zaqueu, dos companheiros de negócios. E você sabe que cada pessoa tem uma visão de outra pessoa. Essa mulher cria em Jesus, sendo ele o Messias, sendo ele o Salvador. Enquanto que Zaqueu tinha uma opinião igual à dos seus colegas empresários, dos seus colegas mercadores. E, no entanto, a opinião deles sobre Jesus era diferente. Porém,
Depois que Zaqueu cuidava dos seus negócios e voltava para casa, também a esposa de Zaqueu, depois que adorar a Deus, participar dos cultos na mensagem e voltava, o irmão Branham disse que ou no jantar ou na hora de dormir, ela sempre mencionava o que aconteceu naquele dia para Zaqueu. Ela sempre falava o que havia acontecido naquela reunião, naquele culto. Mas Zaqueu não dava muito crédito, porque a visão dele era como a visão dos seus colegas. Tinha uma visão moderna. Ele tinha sua própria opinião acerca dele, juntamente com os outros. E Zaqueu, um homem de negócio, um homem de estrutura, ele não tinha tempo para tais coisas. Mas sempre a mulher de Zaqueu estava sempre trazendo uma notícia nova. Sempre. Um dia ela chegou, diz o irmão Branham, no jantar ali. Ela disse: eu participei do culto hoje com o Nazareno e você não sabe o que ele fez. O que foi que ele fez? Ele multiplicou os pães e os peixes. Zaqueu, como uma pessoa muito envolvida com negócios e nada espiritual, que é assim, pessoa que se envolve muito com as coisas naturais, ele é pouco espiritual. Pessoa que se envolve muito com dinheiro, muito com trabalho, muito com os afazeres da vida, ele pouco espiritual é, se ele também não se preocupa com as coisas de Deus. A irmã só se preocupa com a casa, só se preocupa em lavar roupa, só se preocupa com as crianças, mas não se preocupa em pegar uma literatura, uma mensagem, uma Bíblia para ler. Ela é pouco espiritual. Porque ela cuida mais das coisas da vida do que das coisas de Deus. Então, quando você tem uma pessoa que cuida mais das coisas desta vida, quando ele cuida mais das coisas terrenas, ele não dá muito ouvido às coisas espirituais. Mas ela insistia, porque o irmão Branham chega a dizer que nas suas orações, ela sempre orava para que Deus tocasse no coração de Zaqueu. Ela sempre orava. A esposa de Zaqueu, diz o irmão Branham, não era um tipo de esposa daquela que fica cutucando. Se você não vir comigo, você vai se perder, você vai para o inferno. Não, ela agia do modo natural. Sendo casada, ela não deixava faltar roupa limpa, porque ela era um homem de negócios, tinha que encontrar com outras pessoas de negócio. A janta estava no lugar certo, na hora certa. A casa não estava descuidada. E ela, sendo ensinada por Jesus, sabia dar o que é de Deus a Deus e a César o que é de Deus a César. Mas ela sempre estava contando os testemunhos. Ela só vinha contando testemunhos. E Zaqueu, apenas ouvindo. Ele comendo e ouvindo, deitado sem dormir, ouvindo. O irmão Branham chega a dizer que ela gostaria, como ela gostaria? Porque jamais ela poderia levar Zaqueu na reunião, no culto. Se ela falasse assim: Zaqueu, vamos no culto hoje. O Messias, o Nazareno, vai estar hoje pregando lá perto da sinagoga, ou na praça, ou na montanha. Vamos comigo hoje no culto? Querida, eu sou um homem de negócios. Só que Zaqueu não sabia de uma coisa, que Jesus também é um homem de negócios.
Pastor, o que é isso? Jesus também é um homem de negócios. Diz, irmão Branham. Ele estava cuidando dos negócios do seu pai. Amém, irmão? Cuidando dos negócios. E, no entanto, Zaqueu dizia, não, querido, eu sou um homem de negócios, não tem tempo para religião. Eu não tenho tempo para essas coisas. E essa mulher, então, desejava, ó Senhor, se o Senhor pudesse, pelo menos... Ela não falou assim, Senhor Jesus, ou cutucou Pedro, ou cutucou Filipe, olha, fala com Jesus para ir na Jericó e passar em casa. Quem sabe meu marido crê na mensagem? Ela não falou assim. Ela apenas orava, Senhor, se for da vontade do Senhor, que o Senhor venha um dia na minha cidade, que era Jericó. Está entendendo, irmãos? Venha na minha cidade. Quem sabe assim, né, mais perto de casa, mais perto da minha rua, que eu, evidentemente, ela não morava afastada de Jericó. Sendo ricos e sendo homem de negócio, morava na região central de Jericó. Então, sendo perto, então ele viria, Senhor. Até que Jesus um dia decidiu descer em Jericó. E ela ficou sabendo disso, e então passou-se essa informação a Zaqueu. E quando ele ficou sabendo que ele ia passar ali em Jericó, aquilo deixou ele incomodado. Porque o irmão Bana disse que Zaqueu, junto com o seu grupinho, com a sua sociedade, com seus colegas, vamos assim dizer, tinha uma opinião diferente de quem era Jesus. Não, esse Jesus é um aproveitador. Esse Jesus é um aproveitador, aproveitando os fracos e defesos e tal. Era assim que eles tinham uma ideia de quem era Jesus. Não só Zaqueu, mas também estava também o chefe dos religiosos, estava Anás e Caifás, também tendo uma ideia diferente de quem era Jesus. E então diz o Branham que Zaqueu colocou no coração o seguinte, que quando Jesus viesse, que ele ia colocar o dedo na cara dele e dizer o que pensava acerca dele. Aí você fala assim, mas pastor, eu pego o livro de Marcos, e pego o livro de Lucas, e pego o livro que fala sobre Zaqueu, e não tem nada disso lá. Mas você esqueceu que nós estamos vivendo os dias da voz do sétimo anjo, amém, irmão? Todos os mistérios seriam revelados. O profeta tem olho de águia. Os olhos do profeta são olhos de águias. Se fosse colocar detalhe por detalhe dessa Bíblia, haja folha, haja papel. Do que aconteceu. Então, Mombran disse que ele ia apontar o dedo nele e dizer para ele o que ele pensava acerca dele. Ó, o meu pensamento acerca de ti é assim, assado. Era essa a intenção de Zaqueu. Na mensagem, quem é Jesus? Vocês têm ela, eu distribuí para vocês. Quem é Jesus? E na mensagem, Zaqueu, homem de negócios, pregado pelo irmão Branham. Então, até aqui, estou dizendo para vocês tudo que eu já vi aqui dentro. Amém, irmãos? Então, o irmão Branham disse que Zaqueu, ele tinha essa opinião por causa dos seus colegas, não por causa da sua esposa, porque ele também não discutia com sua esposa. Os irmãos entenderam, irmãos? E ele, como homem de negócios, pertencente à sociedade, manteve, junto com os outros também pertencentes ao mesmo ciclo, a sua opinião moderna acerca sobre quem Jesus era. E a esposa de Zaqueu queria muito, mas muito, que seu marido tivesse um tempinho, pelo menos um tempinho, para ter um encontro com Jesus, nas suas reuniões. E ela nunca conseguiu levar ele na igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Então observe que
Já Zaqueu não falava nada. Não falava nada para ela. Ele apenas ouvia dela. Ouvia dela. E então, diz o irmão Branham que Zaqueu, sendo um homem de negócios, ele não era empregado, ele era patrão. O Branham disse que ele sempre acordava mais tarde, porque sempre tinha alguém de manhã, na sua confiança, que ia adiante, resolvendo os problemas. Sempre dormia tarde e acordava mais tarde. O Branham aqui diz a mensagem. Ele é um profeta e eu creio de todo o meu coração. E, no entanto, naquela mesma noite, antecedendo o dia que Jesus Cristo iria em Jericó, a mulher de Zaqueu intensificou ao seu marido sobre Jesus e que ele estaria ali em Jericó. E então a esposa de Zaqueu recebia a mesma e velha resposta: eu sou um homem de negócios, não tenho tempo para religião, não tenho tempo para essas coisas. Mas o irmão Branham disse que de tanto ela ouvir os seus comentários, ele deve ter pensado: peraí, eu sou casado com essa mulher nunca mentiu para mim, ela sempre tem sido fiel ao meu lado, ela não mentiria para mim. E aquilo começou a incomodar ele, Ele tinha vários negócios para fazer naquele dia seguinte, mas aquilo começou a incomodar Zaqueu. A esposa dele diz, irmão, nessa mensagem, que naquela noite, um homem que roncava demais, um homem que dormia demais igual uma pedra, ela disse que ele virou para na cama umas 50, 100 vezes. Ela disse: meu marido não está dormindo. A irmã Branham disse: era Deus respondendo sua oração. A inquietação de Zaqueu era a resposta da oração da sua esposa. As orações dela estavam sendo respondidas. Quem está entendendo, irmão? O irmão Branham disse que antes do amanhecer, bem antes do amanhecer, ainda de noite, de madrugada, diz o irmão Branham que Zaqueu levantou da cama, tirando a coberta bem devagarzinho, para sua esposa não perceber, colocando o pé no chão bem devagar para sua esposa não perceber, colocou um roupão, colocou sua roupa e saiu devagar, sem fazer com que ela acordasse. O irmão Branham disse nessa mensagem: ela levantou um pouquinho o cobertor e viu Zaqueu saindo devagar. Aleluia. Ela então disse: obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. O irmão Branham disse que ele ficou pedindo informação falando. Mas aonde ele vai estar mesmo? Aonde é que ele vai estar? Em que lugar que vai passar? Ela foi falando. Ele foi só guardando aqui na sua memória. Um homem que não acostumava acordar cedo, bem cedo, ainda de noite. E ele, sabendo que Jesus iria passar em certa rua, e já estava amanhecendo, e as pessoas logo começariam a sair para fora, começariam a então colocar suas bancas e começar a fazer isso, o comércio daquilo ali ia ser aberto, o comércio daquilo outro ia ser aberto e tal. E como ele era um homem de negócios, e um homem que estava acima da sociedade daquele dia, ele não queria ser visto misturado com aquela gente. Ele não queria ser visto e nem misturado com os fanáticos, com os santos roladores. E então, o irmão Branham disse que na rua ali, naquela rua central, havia uma figueira, um pé de figueira brava.
E a figueira brava, as folhas dela são grandes. A figueira boa, as folhas são mais finas, menores. E a figueira brava, que só serve para dar sombra, só serve para dar bastante folha, só serve para fazer uma grande sombra, era brava, não dava frutos. Era um pé de sicômoro, vamos dizer assim. Brava. E o irmão Branham disse que ele era tão pequeno, que ele não conseguia dar na primeira galha. Na primeira. O irmão Branham disse que ele tinha uma casa por lá dali, ele pegou um balde onde eles colocavam os peixes ruins, aquelas coisas tudo, ele jogou aquele balde lá, e ele olhando por todos os lados para ver se alguém percebia ele fazendo aquela coisa. O irmão Branham disse que quando Deus nos chama, nós fazemos coisas que as pessoas duvidam que nós fazemos. Porque quando Deus chama, irmão, vocês estão entendendo, irmão? Quando Deus está tratando com o homem, com a mulher, Ele faz coisas que na sua mente formada de outro tempo, Ele não faria. Vocês estão entendendo? E ele diz, irmão, que ele esvaziou aquele latão, e colocou perto da galha, e subiu em cima com toda dificuldade, e pegou na galha e subiu lá em cima. E subiu lá em cima. Ele falou assim, eu quero ver esse Jesus. Eu quero ver esse Jesus. Eu quero ver se ele é do jeito que a minha esposa está me dizendo mesmo. Eu quero saber. Primeiro eu quero saber quem é ele. E se ele for para outro lugar. Momban disse que ele estava indo para um. Momban disse que ele pensou, colocou na cabeça que ele estava indo para um concorrente dele. E depois que passar tudo, eu irei ao encontro dele e farei o que eu penso sobre ele. Mas primeiro tem que saber quem seja ele. E ele subiu para vê-lo. Só que Zaqueu não percebeu uma coisa. Ele não percebeu que Jesus, aonde ele ia, uma multidão ia atrás dele. Uma multidão de gente. Jesus andava assim, irmãos. Eu quero que vocês prestem atenção. Não é que Jesus precise de guarda-costas, não. Mas ele precisava de um pouquinho de privacidade de vez em quando. Ele andava, aquela multidão, e os 12 discípulos faziam um copo. Fazia um copo e estava dentro de um copo. Quando eu falo copo, fazia um círculo andando, como se Jesus ficasse 1 metro, 1,5 metro, livre para ele poder caminhar. Quem está entendendo, irmãos? Os 12 discípulos. Porque senão não chegavam onde tinha que chegar. Estão entendendo, irmãos? Os 12. E aí quando o dia foi clareando, e ele viu um burburinho lá na outra esquina. Aquele burburinho, aquela conversação misturada, palavras com palavras, aquela que só foi aumentando os passos, aumentando. E, no entanto, tinha centenas de pessoas ao lado de Jesus. Jesus, por sua vez, diz o irmão Branham, que também não era muito alto. Ele não era muito alto, diz o irmão Branham. O irmão Branham do dia viu um desenho de um homem, de um artista que fez Jesus de 2,15 metros. Mas esses artistas nunca foi inspirado. Jesus era bem baixo. Eu creio porque é um profeta. Então observe que ele, aí na hora que apareceu, que dobrou a esquina, ele viu aquela multidão, aquele tanto de gente, viu na frente homens maiores, bem corpulentos. Eu falei assim, agora como é que eu vou saber quem é ele? Como eu vou saber como é ele? Quem é ele? Ele estava, todos se parecem, todos estão vestidos da mesma forma. Quem é ele? Quem é ele? Será quem é ele? E todo mundo ali chegando. E eles estavam caminhando a passos rápidos. O irmão Branham disse que quando contou as primeiras pessoas dobrando a esquina para entrar na rua que Zaqueu estava, Zaqueu se enfiou rapidamente entre as folhas
e pegou uma folha e fez assim. Deixa eu ver quem é ele. Primeiro eu tenho que saber quem é ele. Depois que ele fazer o que ele tem que fazer, eu vou dizer na cara dele o que eu penso acerca dele. Vou tirar de vez esse negócio na cabeça da minha esposa. Minha esposa não aguenta mais. No entanto, eles caminhando, eles andando ali, aquela multidão, logo nas primeiras horas da manhã, onde começa a clarear, Jesus em passos rápidos com seus discípulos, e uns tentando tocar nele, e outros tentando pegar nele, e outros tentando tocar nele, e outros tocando nele, disse Zaqueu em cima da árvore. Ele pensou, que gente fanática. O que esse homem tem para oferecer? Que gente. Não tem nada para oferecer. E ele foi. Mombrana disse que quando chegou o momento de passar debaixo do pé de sicômoro, debaixo da figueira brava, Jesus parou. E os discípulos pensou que naquele momento ele ia falar, ou ele ia pregar um sermão. Ele ia fazer alguma coisa. Jesus parou, e talvez ele ia abrir a boca e começar a falar sobre alguma coisa, talvez falar sobre a história de Jericó, o que aconteceu naquele vale, ou alguma coisa dessas formas. E Jesus ficou ali parado por um instante debaixo da figueira. Naquele momento, começou um culto de discernimento. Um culto de discernimento. Jesus falou aonde Zaqueu estava. Falou qual é o nome dele. Igual a irmã Bruna Brasileira, o Ministério do Filho do Homem de novo. Ele disse, Zaqueu, desce. Desce, Zaqueu. Desce rápido. Desce, porque hoje à noite eu vou jantar na sua casa. Mombrana diz, a oração daquela mulher foi respondida. A oração daquela mulher foi respondida. Zaqueu, naquele momento, pensou, a minha mulher pode até ter dito para ele que meu nome é Zaqueu, mas é impossível ela ter visto aonde eu estou. E o coração dele naquele momento se abriu, porque ele viu o sinal de Messias. Ela havia falado e ele tinha ouvido, mas agora, além de ouvir, agora com seus olhos estavam vendo. Amém, irmão? Ouvia, mas agora eu vejo. E ele desceu depressa. E então Zaqueu já foi logo adiantando. Ele já foi logo adiantando. Porque se ele sabe o meu nome, aonde eu estou, sabe aonde eu estou aqui, porque ninguém podia dizer aonde eu estava, quem via. E ele nem olhou para cima para falar onde eu estava. E, no entanto, sabendo onde eu estou e sabendo o meu nome, ele sabe que eu roubei daquele, sabe que eu defraudei daquele, sabe que eu cometi fraude daquele outro. Então eu vou logo consertando. Então já vou logo consertando. Porque se ele sabe o meu nome, sabe onde eu estou, sabe o que eu fiz, sabe tudo que eu fiz, sabe quando eu tirei daquele rapaz daquela compra, quando eu tirei daquele outro daquela compra, que aquele outro. E aí Zaqueu, vendo o sinal de Messias, sabendo que nada poderia ficar oculto na presença de Deus, nada poderia ficar escondido na presença de Deus, ele já foi logo revelando o que ele tinha feito de mal. Entendeu, irmão? Ele já foi revelando logo o que tinha feito de mal.
Senhor, tem uma coisa. Em outras palavras, antes que o Senhor coma no meu prato, antes que o Senhor sente na minha mesa, antes que eu tenha o Senhor debaixo do meu teto, antes que eu tenha o Senhor debaixo do meu teto, eu quero dizer para o Senhor, se eu tenho roubado de alguém, defraudado alguém, eu vou lá e restituir a ele. Amém? Eu vou lá restituir a ele. Eu vou lá devolver tudo que eu tinha, que eu apanhei por trapaça, que eu fiz desonestamente. Eu vou lá e vou conversar, e vou pedir perdão, vou devolver. Amém? E então Jesus, olhando para Zaqueu, Jesus nem pediu nada que Zaqueu fizesse, mas o que foi que Zaqueu fez? Zaqueu entendeu que estava diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? E então, quando aquele homem vê a si mesmo em erro, quando aquele homem vê a si mesmo emaranhado com tanta coisa feita, e sabendo que não podia continuar daquela maneira, ele mesmo olhando para os seus erros, ele mesmo mostrando para Jesus, e você pode observar que Zaqueu não chamou Jesus num cantinho para confessar, não. Ele confessou os seus erros publicamente. Talvez tinha gente ali na própria cidade de Jericó que também se levantou com o movimento e foi lá ver. E quando viu o testemunho de Zaqueu dizendo que tinha feito coisas, então poderia ter alguém ali que tinha tomado prejuízo com ele. Ele não se importou. Deu o seu testemunho público no meio de todo mundo. Amém! No meio de todo mundo abriu a boca e disse o seu erro. E Jesus, vendo que Zaqueu estava tentando agora consertar a sua vida, que Zaqueu agora estava tentando andar na linha, quando ele viu que Zaqueu estava tentando agora, de agora para frente, viver honestamente, sinceramente, fazer as coisas corretas, quando Jesus viu que Zaqueu agora em diante estava desejando fazer o certo, humilhando a si mesmo, indo até os que foram prejudicados por ele, Jesus disse, certamente a salvação chegou nesse homem. Certamente a salvação chegou na casa desse homem. Certamente a salvação chegou. Certamente a bondade de Deus chegou. Certamente a salvação chegou para esse homem. A salvação chegou. Aí você vai entender que a salvação começa quando eu começo a arrepender. Quem está entendendo, irmãos? Aí nós entendemos que a salvação começa quando eu começo a ver que eu estou perdido. A salvação começa quando eu vejo que eu estou perdido. E então a salvação começou para Zaqueu quando ele começou a descobrir que estava perdido. Mas ele começou a se achar, amém, irmãos? Ele começou a se achar. Ele começou a discernir a si mesmo. Porque diante de Deus, ele não podia passar adiante. Lá estava o Deus que criou os céus e a terra diante dele. Amém, irmão? Eu vou dizer para você, e o Deus que encontrou com Zaqueu naquela manhã, está aqui nessa noite. Amém, irmão? Está aqui nessa noite. Aquele Deus que falou com Zaqueu naquela manhã, hoje chegou salvação na sua casa. Se você, Zaqueu, está desejoso em acertar, se você, Zaqueu, está desejoso em acertar a sua vida, se você, Zaqueu, está desejoso em caminhar corretamente, então eu vou entrar na sua casa e cearei junto com você. Então Jesus disse, se abrir a porta é começando assim como Zaqueu. Se abrir a porta e eu entrar, você vai cear junto comigo, eu com você. Amém, irmão? Amém, Senhor. Os irmãos entenderam? Agora que coisa. Aí você pega um romano, um centurião, que tinha 100 homens sobre a sua guarda, sobre a sua responsabilidade, que tinha um servo na sua casa que estava muito doente. Vai até Jesus com a comitiva. O senhor pode vir, o senhor pode orar pelo meu servo que está terrivelmente doente.
Onde ele está? Na minha casa. Vou na sua casa. Ele disse, não vai. Não vai na minha casa, Senhor. Não vai na minha casa, Senhor. Jesus disse, vou na sua casa. Ele disse, não vai, Senhor. Não vai. Eu não sou digno para receber o Senhor na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor sente na minha mesa. Eu não sou digno que o Senhor vai entrar lá, Senhor, porque o Senhor vai ver moça pelada, vai ver moça mal vestida. O Senhor vai ver lá coisas, assistindo coisas, vendo coisas. O Senhor vai ver lá chocarice, meninice. O Senhor vai ver lá hipocrisia. Eu não sou digno que entre debaixo do meu teto, Senhor. Lá tem umas mentirinhas de vez em quando que pratica, que fala. Lá tem umas chocarrices, umas meninices, umas brincadeiras bobas de vez em quando. Não sou digno que entre debaixo do meu teto, Senhor. Jesus queria ir. Deixa eu ir na sua casa. Não vai, Senhor. Não vai. Glória a Deus. Não vai, porque debaixo do meu teto eu não sou digno do Senhor. Na minha casa não tem dignidade para o Senhor. Não tem. Senhor, eu sou um homem, pelas quais eu tenho vários homens sob meu comando. Eu sou um centurião. Eu tenho 100 soldados que é da minha responsabilidade. Quando eu digo para um, faz isso, e ele faz, o outro, faz isso, ele também faz. Porque eles obedecem a mim. Amém. Senhor, se o Senhor disser a uma palavra, uma só palavra, meu criado estará. Ele disse, vai, ele já está curado. Amém, por causa da sua fé. Presta bem atenção o quadro. Zaqueu e o romano. Presta atenção. Jesus encontra com Zaqueu e Zaqueu já vai abrindo para ele o que ele tinha feito. O romano diz, quem não quer Jesus na sua casa, irmão? Verdade. Se Jesus dissesse, eu vou na sua casa hoje, você não queria não, irmão? Todo mundo queria uma visitinha de Jesus na sua casa. E o centurião disse, não vai. Não vai porque na minha casa não é digno. E o Senhor é santo. O Senhor é Deus. O Senhor é poderoso. O Senhor vai ver coisa lá que vai entristecer dentro da minha casa. Lá tem palavras que são ditas que o Senhor não vai gostar. Lá tem discussões, brigas, ciúme. Meu Deus amado. Lá tem umas filhas que usam roupa mal vestida. Então, Senhor, meu teto não é digno. Mas eu sou um homem que dou ordens. Eu sou um homem que dou ordens. Santo Deus. E eles obedecem a minha palavra. Amém. Glória a Deus. Se o Senhor disser uma palavra, eu creio que Ele vai curar. Jesus apenas disse, vai, teu criado já está curado. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Você está compreendendo? Agora eu pergunto para você, por que Jesus disse, vou jantar na sua casa hoje? Quem é que ia fazer a janta? Ia fazer a janta aquela que estava orando o tempo todo. Amém? A casa era digna. A casa era digna. Onde a mulher ia, do varal lavar roupa, cantando. Hosana, Hosana. Ela fazia comida com mais Hosana. A casa. Quem está entendendo, irmão? Glória a Deus. E agora Zaqueu consertando, Zaqueu arrependendo diante do Senhor. Oh, como tem liberdade o Senhor naquela casa. Amém. Agora eu pergunto, em quantas casas nós poderíamos receber Ele nessa noite? Aleluia. Estão entendendo, irmãos? Amém. Estão entendendo?
Eu fico observando, que a mulher de Zaqueu teve que fazer janta para ele e para os 12. Para ele e para os 12. Eu fico observando assim, a alegria daquela mulher. A alegria daquela mulher de ter um mestre na sua casa. E depois de jantar, o que Jesus faz? Vai dormir. E ela vai lá num dos cômodos e prepara a cama para o seu Senhor dormir. Amém, irmãos? Seu Senhor dormir. Eu acho que ela não dormiu naquela noite. Eu estou mas eu não consigo me manter equilibrada, porque o Deus que me criou está dentro da minha casa agora. Amém, irmão? O Deus que me criou está na minha casa, na minha mesa, comendo a minha comida. Dormindo nessa cama. Já pensou Jesus dormir numa cama, que naquela cama é a cama de namoro escandaloso? Naquela cama, fazia tanta coisa, você acha que ele dormia naquele quarto? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ei, um homem de negócios, ali estava Jesus cuidando dos seus negócios. Nessa noite nós também estamos tratando os negócios de Deus, né, irmãos? Hoje estamos tratando os negócios de Deus nessa noite. Nós estamos aqui para tomar a Santa Ceia, amém, irmãos? Assim verificamos, observe, Mamãe disse no parágrafo 114, quem é Jesus? Zaqueu, pois, ouviu todo este barulho. Veja, e ali estava. Ele chegou ali. E ele não podia vê-lo de qualquer maneira. Zaqueu pensou que era um povo, uma gentinha de santos roladores. Irmão, o Mamãe chega a dizer numa mensagem que antes que Pedro, filho de Simão, Barjonas, Pedro, pescador, o apóstolo Pedro, Mamãe diz que antes que o pai dele morreu, o pai de Pedro, que é Simão Barjonas, Mamãe chega a dizer numa mensagem que um dia o pai de Pedro, que já estava cansado, os olhos já estavam fechando, chegou para ele assim, meu filho, papai já está velho, bem velho, papai logo irá dessa terra para outra, papai irá para casa descansar. Deixa eu falar uma coisa para você, você não foi muito de ir na igreja, você não foi muito de ir aos cultos, sempre tentei fazer isso com você, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você souber, talvez eu não veja isso, mas você poderá ficar para ver. Eu tenho esperado isso acontecer há muito tempo. Talvez não vai acontecer comigo, mas você poderá ter o privilégio de ver quando esse Messias estiver na terra. Então, quando você vê um homem com um ministério aí, conhecendo os segredos dos corações das pessoas, curando os enfermos, abrindo os olhos dos cegos, levantando os mortos da sepultura, quando você vê esse homem, vá até ele, faça isso por mim. Vá até ele por mim. Porque esse é o Messias que nós estamos esperando. Mamãe diz que Pedro esqueceu daquilo. Estão entendendo, irmãos? E aí, quando Jesus encontrou com Pedro pela primeira vez, disse, Pedro, tu és o filho de Jonas, Simão. Mas como sabe meu pai? Mamãe diz que aquilo fez ele crer e ficar mais forte na palavra. Basta apenas um sinal, amém, irmão? Um sinal apenas. E observe que Jesus Cristo esteve na terra manifestando o sinal do Filho do Homem. O Filho do Homem. Jesus, ele teve 2 sinais seguindo ele: curar os enfermos e depois conhecer os segredos dos corações, e depois
depois partir para a profecia. Quando o irmão Branham estava aqui na terra, quando Deus estava chamando ele para a grande comissão nesse último tempo, lá na caverna do Greensville, em 1946 para 47, o anjo do Senhor apareceu para ele lá dentro da caverna e disse para ele: você nasceu nesse mundo sobre um sinal e nasceu com um dom. Você foi enviado para essa terra para orar por reis e monarcas e isso, e levar uma mensagem. Amém, irmão? Ele disse: mas como eu farei isso? Como eu posso fazer isso? Eu não posso, eu sou um homem letrado, só tenho a 5ª série, assim por diante. Como poderei ir? Ele disse: você irá, porque assim como eu fui com Moisés, serei contigo. 2 sinais te serão dados. Esses sinais é para captar a atenção da pessoa, para a pessoa entender que é Deus que está ali. E então o anjo disse ao irmão Branham: o primeiro sinal acontecerá que você saberá as enfermidades que estão nas pessoas. Você orará por elas e você saberá até que câncer está nelas da pessoa. O segundo sinal acontecerá que você conhecerá os próprios segredos mais profundos da alma dessa pessoa. Com esses 2 sinais você vai. Amém, irmão? Mas o terceiro sinal era a abertura da palavra. O terceiro sinal, a terceira puxada, era a abertura da palavra. Porque sinais só captam a sua atenção, mas o coração do assunto é a mensagem. Amém? Sinais só servem para chamar a pessoa a atenção, mas o coração do assunto é a mensagem. Se Deus me cura hoje, não quer dizer que Ele vai me salvar. Se Deus te cura, não quer dizer que vai te salvar. Se Deus te ressuscita, não quer dizer que vai te salvar. Cura é apenas um benefício no corpo que te atrai para algo maior. Deus fez isso através do ministério William Branham, mas então é para trazer as pessoas para um patamar, para que quando a mensagem chegasse, ele recebesse. Amém. Quando Deus disse, Zaqueu, desce, ele revelou onde ele estava e qual era seu nome. Isso não faria Zaqueu de um salvo. Quando Zaqueu desceu, reconheceu que era Deus. Aquele sinal captou a atenção de Zaqueu. Mas o coração do assunto, sabe onde foi? Foi na mesa do jantar. Amém? Na mesa do jantar, Jesus falou muita coisa para Zaqueu. Os irmãos estão entendendo, irmão? Os irmãos estão compreendendo? Deus disse para William Branham: esses 2 sinais é para captar a atenção da pessoa, é para atraí-los a mim. O negócio é a mensagem. Entre os que vão ser captados, entre os que vão ser atraídos, entre esses tem alguém que é predestinado para crer na mensagem. Os irmãos estão entendendo? Lá estava. E nesses últimos dias, nós teríamos uma situação difícil, mas muito difícil, porque haveria 2 espíritos trabalhando quase na mesma linha. E Paulo disse que no nosso tempo ia se levantar homens com a unção mesma, igual a de Janes e Jambres. Janes e Jambres estaria aqui nesses últimos dias com o mesmíssimo ministério que houve lá também nos dias de Moisés. Porque assim como fui com Moisés, disse Deus para William Branham, também serei contigo. E o que foi que Moisés encontrou no Egito? Encontrou com Janes e Jambres, que eram homens que trabalhavam para Faraó, que fazia também sinais. E no nosso tempo, onde a mensagem, o grão original viria, a semente original viria, essa semente original seria espalhada entre os pentecostais que já estavam restaurados. E também com os mesmos sinais. Porém, os sinais de Oral Roberts, os sinais de Billy Graham, os sinais que outros homens no tempo do irmão Branham faziam,
não poderia fazer com que o eleito ficasse, porque não tinha mensagem de preenchimento. Mas o irmão Branham, seu ministério foi completo. Deus deu o sinal, mas deu também a mensagem. Amém? Deus deu sinais e deu a mensagem. E nós não somos capturados por um sinal, somos capturados por o sinal. A mensagem é o sinal. Amém? A mensagem não é um sinal. Uma cura, uma libertação, um milagre é um sinal. Mas a mensagem é o sinal. Amém? É o sinal que deveria seguir com o crente. Qual é o sinal que segue o crente? A mensagem da glória. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então o irmão Branham disse: Zaqueu, você está pronto para confessar e eu nem te perguntei. Por isso que a salvação chega na sua casa agora. Quantos Zaqueus poderia descer agora do pé de figueira brava e falar: Senhor tem feito isso, Senhor tem feito isso, antes que venha para a mesa? Amém, irmão? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Oh, glória a Deus. Quantos Zaqueus não estão aqui nessa noite? Verdade. Quantos Zaqueus não tem aqui nessa noite? Quantos Zaqueus, antes de chegar a ceia, ou antes de chegar ao culto de ceia, durante a semana, não entrou e não subiu num pezinho de árvore e se escondeu? Aqui o pastor não me vê. Se o irmão me vê aqui, então, ainda bem que eu estou longe da igreja, ainda bem que eu estou longe do pastor. Está dentro de um pé de figueira brava, se escondendo. Talvez aquela ação no shopping, aquela ação no supermercado, aquela ação no trabalho, aquela ação em casa. Quem está entendendo, irmão? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quantos Zaqueus não estão aqui? Tem misericórdia, Senhor. E aí, se nós agir como um Zaqueu, salvação vai entrar dentro da nossa casa. Amém, Senhor. O Senhor vai entrar e vai ceiar junto conosco. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Tem misericórdia, Senhor. Zaqueu disse: Senhor, Misericórdia. eu vou devolver o que eu fraudei. Se salvação chegou na sua casa nessa noite, você vai dizer: Senhor, eu vou consertar com aquela irmã, que eu não estou conversando com ela. Eu vou consertar com aquele irmão, vou consertar com aquela irmã. Vou confessar esse pecado, vou confessar isso, aquilo outro. Quem está entendendo, irmão? Antes que o Senhor entre na minha casa. Os irmãos estão entendendo? Amém. Ontem eu falei lá em Sarzeto, em Betim, o tema da mensagem. O tema da mensagem. Aquele que mete a mão no meu prato me trai, e depois de trair, com um beijo me entrega. Traição é na ceia, dentro da igreja. É onde é ministrado o pão, parte do pão. Lá na rua é onde entrega Jesus. Não foi na igreja que Judas entregou Jesus. Foi lá na rua. Foi lá fora. Na igreja ele estava apenas metendo a mão no prato. Metendo a mão no prato. Traindo. E depois lá fora entrega Jesus. Com um beijo. Aí o Espírito Santo tocou na pregação e eu disse: se o irmão Branham disse que em toda classe de crente existem 3 classes, então em toda ceia tem que ter um traidor. Toda ceia deve ter um traidor. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem é o traidor, pastor? O traidor é aquele que não discerne o corpo do Senhor. É aquele que não discerne. Toma condenação para si mesmo. Judas chamou condenação para ele quando traiu Jesus na ceia e depois de entregá-lo, sabe o que fez? Se enfocou.
Ele mesmo pegou a corda e se enforcou. Não foi ninguém levando ele. Ele mesmo pegou a corda e se enforcou. Sabe? Aí o irmão Branham diz o seguinte, que nós não poderíamos nem tocar na ceia, nem no pão da ceia, se não fosse nascido de novo e cheio do Espírito Santo. Estão entendendo, irmãos? Amém. Que nós não deveríamos fazer isso. Ninguém deveria fazer isso. Verdade. Agora a pergunta é, será que de uma ceia na outra ceia não temos feito alguma coisa? Falado alguma coisa? Visto alguma coisa? Participado de alguma coisa? Será que nesse tempo não iramos? Não houve ira? Não houve uma discussão? Não houve uma voz mais alta? Será que nesse tempo um jovem ou uma jovem não olhou diferente com um rapaz? Um jovem não olhou diferente da maneira que tem que olhar para uma moça? Estão entendendo, irmãos? E aí vem na Santa Ceia, sem discernir o corpo do Senhor, sem acertar isso, isso é traição. E aí, quando sai na rua, faz a mesma coisa, entrega Jesus. Estão entendendo, irmãos? Tem misericórdia. Será que nesses 30 dias você não falou mal de alguém? Mal do pastor, mal do ministério, mal do irmão? Suspeitou mal? É aí que está. Porque o irmão disse que de uma ceia para outra ceia é um deserto. Você vai passar num deserto. E a ceia é o oásis. Como se fosse um deserto, você está indo e de repente tem um pequeno oásis no meio do deserto. Aí lá tem água, lá tem sombra. O irmão disse que nós viemos num deserto de 30 dias. Lutando e lutando, tentando vencer alguma coisa para chegar na próxima Santa Ceia. Melhor do que a primeira que nós passamos. Vocês estão entendendo, irmãos? Parágrafo 219, se não me engano, porque não somos uma denominação, é por isso que nós tomamos a comunhão, é por isso que nós lavamos os pés uns dos outros, e também é por isso que nós não damos a Santa Ceia quando sabemos que alguns irmãos estão em erro. Nessa mesma mensagem, quem estiver em casa, leia. Você vai seguir um pouco. Ele vai falar assim, a partir do parágrafo 200 e pouco. Vai dizer assim, ó. Vocês viram que havia um espírito na igreja? Vocês viram que estava tendo um espírito na igreja? Talvez os mais espirituais não viu isso, e os menos espirituais não viu. Mas vocês viram que havia um peso na igreja? Havia um espírito aqui na igreja? E eu descobri, é porque eles estavam tomando a ceia sem discernir o corpo. Foi então que eu, mas o irmão Nelson, o pastor, saímos de casa em casa e fomos ver de perto alguns irmãos que não estavam conversando com outros. E ele disse, vocês serão culpados se essa igreja cair amargamente. Aí não vai depois ir na casa de cada um, e todo mundo se acertou, e um acertou com o outro, e abraçou, e chorou e tal. No próximo culto, o irmão Branham olhou o nível espiritual da igreja e falou assim, irmão Neva, você viu como é que o espírito é diferente da igreja agora? Amém, irmão? Leia quem estiver em casa. Você viu, irmão Neva, como é que ficou melhor agora? Está mais leve? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, quantos Zaqueus nós não temos nessa noite? Quantos Zaqueus poderiam se levantar e dizer, Senhor, até aqui eu não tenho sido dessa maneira, mas eu prometo que daqui em diante eu quero ser assim, assim, assim. Aleluia. Não promete não, irmão. Não promete não.
Faz o seguinte, não promete não, porque a pior coisa que tem é nós prometer e não cumprir. Faz o seguinte, Senhor, eu estou aqui. Eu me esforçarei. Amém, irmão? Eu me esforçarei. Me esforçarei. Eu vou falar menos até a próxima. Eu vou falar menos, eu tenho falado muito. Eu tenho irritado bastante, eu tenho falado bastante, eu tenho lido pouco, eu tenho orado pouco. Entendeu, irmão? Eu tenho roubado o Senhor nos dízimos das ofertas. Olha o Zaqueu descendo aí da árvore, amém, irmão? A Umbra diz que Zaqueu desceu da árvore arrependido. Glória a Deus. Amém, irmão? Podemos ir para nossas casas arrependidas nessa noite? Vamos ficar de pé. Amém? Os irmãos entenderam? Aleluia. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Aleluia. Capítulo 11. Nós temos que ser muito agradecidos a Deus, irmãos. Primeiros Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor dignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos nós mesmos, nós seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Livro de São João, capítulo 13, a escritura para o lava-pés. São João 13, verso 4. Amém? São João 13, verso 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavaram os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Jesus: Simão Pedro. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois bem sabia ele o que havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés e tomou suas vestes, sentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Mas antes de nós partir o pão, vamos levantar nossas mãos, orar a Deus. Confiar na graça do Senhor, no sangue do Senhor Jesus. Faça todos aquilo. Desça depressa dessa árvore que você está escondendo, irmã. Desça dessa árvore. Sai de trás dessas folhas.
Desce dessa árvore, sai dessas folhas. Pare de esconder. Pare de esconder. Oh Deus do céu. Deus bendito, Deus eterno. Diante do Senhor viemos esses instantes, pedindo o Senhor graça, pedir o Senhor compaixão, pedir o Senhor perdão dos nossos pecados, perdão das nossas falhas. Aqui tem pessoas, ó Pai querido, que estão tentando servir o Senhor de todo o coração. O tempo não é fácil, a dificuldade não é muita nessa era. Nessa era de porta larga, essa era de tanta coisa, Senhor. Essa era que tem porta para tudo quanto é tipo de coisa, Senhor. Essa era que é ilimitada as possibilidades de fazer com que um filho de Deus se afaste do Senhor. Mas o Senhor prometeu estar conosco, meu Pai. Há muitas coisas difíceis nessa terra, muitas coisas acontecendo agora que são difíceis de compreender. Há muita maldade agora na terra acontecendo. Há muitas ações malignas agora. O diabo lá fora está trabalhando muito também. Mas o profeta disse também que ele vem nas regiões espirituais também para batalhar. Mas o nosso Senhor está aqui também para batalhar, para pelejar por nós também. O Senhor está aqui, meu Deus do céu. Senhor, que possa acontecer como Isaías, meu Deus, que viu a glória do Senhor e disse: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que vou perecendo. E ele rogou, Senhor, que tirasse do altar uma tenaz que viesse até seus lábios, porque ele se achou impuro, homem de lábios impuros, no meio de gente pura. Oh Deus, essa sociedade caída, cheia de demônios, de espíritos, nas escolas, nos trabalhos, nas ruas, em todo lugar está infestado de espíritos. E o Filho de Deus tem que estar armado com uma armadura para proteger os ouvidos, os olhos, a cabeça. Oh Deus do céu, tem misericórdia, Senhor. Perdoe nossas falhas, perdoe nossos pecados. Abençoa as criancinhas, abençoa os jovens, meu Deus. Abençoa os adultos mais velhos. Abençoa a todos. Que a graça do Senhor esteja no coração de cada um. Amém, amém. Os irmãos, pode ficar contigo de pé. Vamos orar. Senhor, aqui está esse pão e esse vinho. Aqui nós temos o pão que representa o corpo do Senhor. Aqui está o vinho que representa o sangue derramado do Senhor. Aqui está o pão que representa o corpo partido do Senhor. Através desses elementos que estão aqui, Senhor, nós fazemos em memória do Senhor. E antes que possamos tomar a comunhão, diz o teu profeta, devemos ter comunhão uns com os outros primeiro. Senhor, que não haja entre nós nem espírito de contenda, nem de maledicência, Senhor. Que não haja entre nós inveja, porque devemos estar em companheirismo primeiro, em comunhão uns com os outros primeiro, antes de poder tomar a comunhão. Abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se nós for sentar, o irmão Aguinaldo vai apresentar um hino para nós.
grande é ter uma missão de Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos ao pão, o meio da terra, no meio do mato, aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles que é e mesmo tempo recebe na fé meu filho e o pai. Alguém que amou, lavou nossos pés, enxugou com amor. Aquele partido estava com você, partido por mim, pelo meu viver. No meio da morte do sangue perdão, em seu mergulhar minha salvação. Aquele partido estava com você, partido por mim, pelo meu viver. No meio da morte do sangue perdão, em seu mergulhar minha salvação. Depois de cear, e era louco, e era aquele partido estava todo você, partido por Deus, pelo meu viver. No meio do amor do sangue perdão, em seu olhar minha salvação. Aquele partido estava todo você, partido por mim, pelo meu viver. No meio do amor do sangue perdão, em seu olhar minha salvação. A última ceia, ao lado do Cordeiro, logo vencedor, que venceu pela fé, na mesa estendida, o qual eu vi, a cada evento, que eu todo servia. Aquele partido estava todo você, partido por mim, pelo meu viver. Porque o amor do sangue perdão, em seu mergulhar minha salvação. Aquele partido estava todo você, partido por mim, pelo meu viver. Porque o amor do sangue perdão, em seu mergulhar minha salvação. Amém. O Senhor Jesus pensava em nós. Muito bem. Só um pouquinho aqui. Muito bem, irmãos. Nós vamos então para a terceira parte do culto, né? Que é para o meu. Os irmãos podem começar aqui. Por aqui, né? Vamos dominar. Volta daí. Toma a sua ceia. Volte para o seu assento. E agradeça o Senhor da sua maneira.
Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto os irmãos estão preparando as mesas, as bacias, vamos em nossas cabeças e vamos continuar tocando. Vamos orar, Senhor. Deus bendito, Deus eterno. Estamos agradecidos ao Senhor, Pai, por praticarmos de acordo com as Escrituras sobre o que se refere, Senhor, ao pão e ao vinho. Agora, Senhor, vamos para a prática do lava-pés, onde o Senhor disse que aquele, se não lavado, o Senhor disse que não teria parte com ele. E assim, Senhor, como diz o teu profeta, na mensagem, as infalíveis palavras de Deus livre, que ele gosta e sempre gostou de estar atualizado com a Santa Ceia. Porque ele sabe que quando o homem for recolhido daqui da terra, tem que estar certo em tudo. Oh Deus do céu, tem misericórdia. Deus não irá levar um crente inacabado. Crentes inacabados. Não. Mas Deus vai levar aquele que está atento, aquela que está atenta, aquela que está vigiando, que está convencida e preocupada com a mensagem da hora, com os afazeres, com os cultos,
com as obras físicas da igreja, compromissado, dedicado. Oh Deus do céu, no nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos. Amém. Os irmãos podem começar a falar dessa. Aleluia. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia, nem só de o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia,
De tudo que há, de mais bonito, não se pode comparar com Jesus Cristo, nem as riquezas, nem a flor que abre o campo, nem encanto nas fontes de água que rolam no mar, nem pranto de uma criança, nem encanto de um beija-flor. Supera a beleza e a luz do nosso Senhor. Aleluia. Este é Deus. Aleluia. Este é Deus. De tudo que já senti, nada encontrei o mais bonito que fosse, igual a paz do meu bem, o maior dos sonhos, não pode contar o que é. Que existe de maravilhoso em Jesus de Nazaré. Pois a dor, a fome e a morte é quando diante deste Deus. Este Deus que ama todos os dias para os filhos seus. Aleluia, você crê? Isso é meu Deus. Aleluia. Isso é meu Deus. Amém, amém, todos juntos. Aleluia. Esse é meu Deus. É o seu Deus, irmão.
Esse é meu Deus. Mais forte, mais forte. Aleluia. Aleluia. Esse é meu Deus. Mais uma vez treinar. Aleluia. Esse é meu Deus. Aleluia. Esse é meu Deus. De tudo que já senti, nada encontrei. Mas duvido que fosse igual a do meu bem. O maior dos sonhos não pode contar o que é. Existe de maravilhoso em Jesus de Nazaré. Pois a dor, a fome e a morte é tudo diante deste Deus. Este Deus que trabalha todos os dias para os filhos seus. Aleluia. Este é meu Deus. Aleluia. Este é meu Deus. Aleluia. Este é meu Deus. Aleluia. Esse é meu Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu pedi aos irmãos da Kombi de Birité, da na estação, lá na estação de ônibus, lá na tela, os irmãos pegar o ônibus da Betinho também. Os irmãos vai dar cara na frente. Dá tempo. Deus abençoe cada um dos irmãos, no nome do Senhor Cristo. Cumprimente seu irmão, no nome do Senhor. Até a próxima reunião, se o Senhor o permitir. Deus abençoe. Glória. E também, não deixando de esquecer a ajuda, sabe? Ajuda e as coisas que os irmãos já sabem, compreendem.